Olá, eu sou Poliana Lira, trabalho com você aí, conteúdos na área específica de farmácia. Nós estamos falando agora, nesse momento, de farmácia hospitalar. O tema que a gente vai abordar nessa aula é um tema que em todos os concursos de farmacêutico hospitalar você vai ver lá no edital, tá? É assistência farmacêutica no SUS. Essa assistência farmacêutica ela tem vários âmbitos, né, vários níveis também, obedecendo os níveis de complexidade da profissão farmacêutica. E a gente vai falar basicamente do Plano Nacional de Medicamentos e o Plano Nacional de Assistência Farmacêutica. São, na verdade, é o resultado de uma evolução histórica mesmo da assistência farmacêutica no país, que veio refletindo realmente a melhoria tanto dos conceitos de assistência farmacêutica, quanto da própria assistência farmacêutica. Então, mudou a definição, porque mudaram as demandas, mudou o perfil do profissional e o perfil também da assistência farmacêutica. A gente vai ver que no início aí, a assistência farmacêutica era basicamente suprir de medicamento, né? Então, mudou. Esse contexto é totalmente diferente. Então, os concursos, antigamente, né, se você pegar aí 10 anos atrás, eles têm um perfil de questões totalmente diferente dos concursos nessas últimas, sei lá, 5, 6 anos, tá? Justamente devido a essa evolução que os conceitos sofreram e que o próprio tema sofreu, tá? Então, vamos lá. O nosso tema, basicamente, então, será a atuação do farmacêutico, né, nos diversos níveis de complexidade. Vamos falar da Política Nacional de Medicamentos e da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Entender a diferença delas. O conceito de assistência farmacêutica, ele vai mudar de acordo com o momento histórico que a gente está vivendo. Então, a gente vai ver aqui que esse conceito que eu vou trabalhar inicialmente é um conceito que está escrito lá na Política Nacional de Medicamentos, que é uma resolução, é uma norma, é uma portaria assinada pelo ministro da Saúde na época, né, no momento, e que trazia essa definição. Então, assistência farmacêutica seria o grupo de atividades relacionadas com medicamento. É uma definição bem abrangente, vai ser desmembrada mais na frente. Destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Então, o que envolve a assistência farmacêutica? O abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas. Então, primeira coisa, o abastecimento. Segundo, a conservação e o controle de qualidade. A segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos. O acompanhamento também e avaliação da utilização. Acompanhamento e avaliação da utilização. A obtenção e a difusão de informações sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade. Para quê? Aqui está o grande objetivo, né? Então, esses termos destacados aí, sublinhados em vermelho, destacados em azuis, são realmente as atividades, né? Qual que é a atividade que o farmacêutico vai desenvolver, né, durante o seu trabalho ali de assistência farmacêutica. Então, seria o abastecimento, a conservação, o controle de qualidade, segurança e eficácia terapêutica dos medicamentos, acompanhar e avaliar o uso desse medicamento e obter, enfim, educação permanente, a parte de educação. Então, são essas as atividades. Para que o que está destacado em vermelho é o objetivo principal desse grupo de atividades, que seria para assegurar o uso racional de medicamentos. Então, a Política Nacional de Medicamentos traz a definição de assistência farmacêutica como um grupo de atividades que faz várias coisas, que são essas aí que estão destacadas em azul, sublinhadas, mas com o objetivo principal de quê? Assegurar o uso racional de medicamentos. Como que eu vou assegurar o uso racional de medicamentos? Eu preciso primeiro que o medicamento seja produzido de forma correta, né? Essa produção, ela tem que obedecer critérios de controle de qualidade. Então, controle de qualidade físico-químico, microbiológico, que estão lá preconizados nos compêndios oficiais, né? Que são basicamente as farmacopeias reconhecidas pela Anvisa. E dentro desse controle de qualidade, garantindo essa produção com qualidade, ali dentro da indústria, o farmacêutico ele está exercendo a assistência farmacêutica dele, né? Depois disso, o abastecimento, que seria realmente a compra, o suprimento, é o farmacêutico hospitalar já realizando ou licitação, se a gente estiver falando de hospital público, ou uma compra livre, né? Aí, se a gente estiver falando de hospital privado, dependendo do perfil do estabelecimento, mas o suprimento, o farmacêutico fazer a compra é uma atribuição do farmacêutico, por quê? Porque ele vai poder avaliar
o perfil do medicamento, a parte de farmacoeconomia, o custo do medicamento e avaliar, né? Será que essa eficácia ela vai justificar o preço maior do medicamento? Ou será que a posologia, né, por ser um medicamento que a dose ela é mais bem distribuída, compensa pagar um pouquinho mais caro porque vão ser menos doses? Então, assim, essa visão também de suprir, de aquisição, de compra, de farmacoeconomia, também é uma atribuição do profissional farmacêutico, faz parte da assistência farmacêutica. Então, a produção do medicamento em si, o controle de qualidade que envolve essa produção, depois o suprimento desse medicamento naquele estabelecimento, ou no hospital, ou no estabelecimento que for, um posto de saúde e etc. Depois, avaliar o uso do medicamento. Então, avaliar a própria prescrição do medicamento, faz parte também da assistência farmacêutica. Como que é feita essa avaliação, né? Através das atribuições do farmacêutico clínico. Então, o farmacêutico clínico, lá dentro de um hospital, quando ele atua cruzando os dados dos medicamentos prescritos por diferentes profissionais prescritores, por diferentes médicos, por exemplo, né? Então, o médico vai lá, o cardiologista prescreve uma medicação, aí vai o gastro, prescreve outra, e aí por diante. O farmacêutico clínico ele tem a função de interligar, cruzar essas informações e tentar triar incompatibilidades, reações relacionadas a medicamentos e propor, sugerir algumas mudanças ou de via de administração ou de própria opção terapêutica para o prescritor, para ele poder conduzir melhor a terapêutica. Então, a parte de cuidar da segurança e eficácia terapêutica e o acompanhamento da utilização do medicamento seriam essas atribuições do farmacêutico clínico, acompanhar realmente a prescrição e o uso para ver se aquele medicamento está sendo bem aplicado e bem utilizado. Muitas vezes o medicamento é bem prescrito, mas ele é mal utilizado, né? Então o próprio paciente não adere à medicação. Então muitas vezes você tem que mudar a forma farmacêutica ou a via de administração do medicamento simplesmente para garantir a adesão ao tratamento pelo paciente. Então o profissional que vai ter a visão disso tem que ser o farmacêutico, que é o profissional do medicamento. Então, a assistência farmacêutica, você começa a perceber agora que ela não é só ficar ali olhando o medicamento e fazendo controle de antibiótico-terapia, né? Você tem, desde do nascimento, antes mesmo da indústria, do desenvolvimento da molécula, dos estudos clínicos, das 4 fases de estudos clínicos, você tem a presença do farmacêutico prestando essa assistência. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar em relação a esse tema de assistência farmacêutica. Então, o farmacêutico clínico ele faz esse link aí entre as prescrições, esse filtro, ele tem um olhar de interações, de incompatibilidades entre medicamento e nutrição, medicamento e medicamento, e etc., e propõe para os profissionais envolvidos uma melhoria nessa terapêutica. Tudo isso, né, e além disso, aliás, existem comissões, existem grupos onde o farmacêutico atua também de sua assistência na parte de educação permanente. Então, a gente tem comissão de controle de infecção hospitalar, comissão de farmácia terapêutica e N comissões aí, que o farmacêutico também presta sua assistência através de educação permanente. Então, melhorias de procedimentos, implantação, acreditação de normas aí internacionais, de qualidade, etc. Então, através também da educação, o farmacêutico treinamentos, o farmacêutico também presta assistência. E todas essas atividades que eu citei aqui, que eu apontei no material, são atividades que são desenvolvidas com o propósito principal, de acordo com a Política Nacional de Medicamentos, de promover o uso racional do medicamento. Então, o objetivo maior é esse, tá? Bom, aqui, mais um pouquinho, andando mais um pouquinho na história, a gente já tem um outro conceito, né, mas que não se contrapõe ao da Política Nacional de Medicamentos, mas que se complementa, né? Então, esse conceito aqui é o conceito de assistência farmacêutica segundo a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Então, o que seria? Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva. Então, aqui a gente já destaca que aqui na Política Nacional de Medicamentos não se determinava, né, a parte individual. A gente sempre falava da comunidade,
não apontava para as especificidades individuais que podem ocorrer. Por que é importante a gente falar dessas demandas e dessas necessidades individuais? Porque existe uma lista de medicamentos que são excepcionais. Então, esses medicamentos que são excepcionais, medicamentos de alto custo ou doenças raríssimas, ou exceções clínicas que extrapolam mesmo as normas nacionais, eles têm que ser tratados com um olhar diferenciado, né? Então, a gente não pode pegar e fazer um nivelamento terapêutico do Brasil, um país tão diferente, tão heterogêneo, com perfil epidemiológico tão diferente, né? E falar assim, ó, a gente vai promover os medicamentos assim. Não, o olhar, quando definiu-se novamente o que é assistência farmacêutica, o olhar passou a ser não só para a comunidade, mas para o indivíduo também. E desse olhar, nasceu o conceito mesmo de medicamentos excepcionais, que são os medicamentos de alto custo. Então, você começa a perceber crianças, por exemplo, bebês que têm intolerâncias e dificuldades com as fórmulas maternas, as fórmulas de leite aí, artificiais, né? E que precisam de leites muito caros, né? Para suprir uma demanda bioquímica dela, especificamente dela, e que às vezes a família não tem como suprir. Então, esses casos são supridos com uma sistemática totalmente diferente da comunidade. Então, o leite, por exemplo, vai ser cedido pelo próprio governo, vai ter um fundo para isso e etc. e tal. Então, esse conceito aí da assistência farmacêutica, de acordo com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, ele já é um conceito mais específico, mais evoluído um pouco, porque ele prevê também as individualidades clínicas mesmo, e não só da comunidade. Então, voltando aí para a definição. Então, conjunto de ações, como eu já havia falado, voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional. Esse conjunto, né, de ações envolve, então aqui, lá começava pela produção de medicamentos, aqui começa pela pesquisa, né, o desenvolver mesmo a molécula, o desenvolvimento. Então, a pesquisa é a parte mais de química farmacêutica, a parte mais molecular. Aqui, o desenvolvimento seriam também os estudos clínicos, né? Então, as 4 fases dos estudos clínicos, que a gente vê em aula específica aí. E a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção. E aqui, nesse conceito, já vem determinadas as fases da assistência farmacêutica. Então, aqui já vem definindo o ciclo, que é o que a gente chama hoje de ciclo de assistência farmacêutica, né? Então, sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população. Então, você percebe que o conceito de assistência farmacêutica é um conceito ampliado quando a gente está olhando para a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. O objetivo principal da assistência farmacêutica na Política Nacional de Medicamentos era o quê? Era a promoção do uso racional de medicamentos. Aqui, na Política Nacional de Assistência Farmacêutica, é mais do que isso, é melhorar a qualidade de vida da população, né? E obtendo através de resultados concretos. Então, a preocupação, ela aumentou, né, da melhoria da qualidade de vida da população e do indivíduo em relação ao uso de medicamento, e isso foi reflexo desse conceito. Então, algumas bancas fazem a mistura desses dois conceitos. Os dois são conceitos corretos, mas que, dependendo do contexto histórico, a gente pode considerar que tá errado, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com enunciados. Então, a assistência farmacêutica, de acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a gente vai sempre pensar em uso racional de medicamento. A assistência farmacêutica, de acordo com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a gente já vai pensar em uma definição mais profunda, né? O olhar para o indivíduo, a definição do ciclo de assistência terapêutica, seleção, programação, aquisição, dispensação, garantia da qualidade e mais. O objetivo principal não é só o uso racional de medicamentos. O objetivo principal é a melhoria da qualidade de vida através de quê? De resultados concretos, tá? Então, a definição
de assistência farmacêutica nesse contexto mais evoluído, ela é mais aprofundada e ela é mais completa. Só cuidado com isso aí e prestar atenção bastante aí nos enunciados. Bom, e o que é, então, o grande objetivo, né, da política, da assistência farmacêutica, desde a Política Nacional de Medicamentos, é justamente o uso racional. E o que é esse uso racional de medicamentos? É o processo que compreende a prescrição, então, não é exclusividade do farmacêutico, né? Então, essa busca pelo uso racional de medicamentos é uma busca realmente multiprofissional. É uma busca envolve vários profissionais, mas o farmacêutico ele tem papel central porque, como profissional de medicamento, ele tem como os braços mesmo da profissão alcançar todos os lados. Então, o processo que compreende a prescrição apropriada, a disponibilidade oportuna e a preços acessíveis, a dispensação em condições adequadas e o consumo, que seria esse acompanhamento farmacoterapêutico, né, nas doses indicadas e nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. Então, essa é a definição de uso racional de medicamentos, baseado na Política Nacional de Medicamentos. Então, é um processo que começa lá com a prescrição e vem acompanhando o uso do medicamento no momento que ele está, né? Na prescrição, ou na compra, ou na dispensação. O momento da dispensação é um momento muito importante, porque é onde um outro profissional ele tem acesso àquela prescrição, ele tem o paciente ali, ele tem como fazer alguns manejos a depender da característica do paciente. Então, o paciente tem alguma dificuldade, por exemplo, financeira e tal, ou teve alguma discrepância entre dose da prescrição e dose de bula ou de algum compêndio, o profissional pode entrar em contato com o profissional prescritor e entrar em acordo aí. Então, por isso que exige uma certa multidisciplinariedade. Agora vamos falar um pouquinho da evolução. A evolução desse conceito, ela vem trazendo menos aquele olhar de apenas aquisição e distribuição, comprar e disponibilizar, né? E mais uso racional de medicamentos e a inserção efetiva da assistência farmacêutica como uma ação de saúde. Um exemplo disso aí foi o Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional, né? Então, quando eu compro e dispenso o medicamento, e não tenho assistência farmacêutica definida como uma política mesmo de saúde efetiva, né, inserida ali no contexto, fica uma coisa automática. A partir do momento, né, que vem aquele conceito de assistência farmacêutica mesmo, através de uma política de assistência farmacêutica, como uma política inserida mesmo, aí eu já tenho um olhar individual, já quero a melhoria da qualidade de vida daquele indivíduo, né? E com ferramentas concretas. Uma das ferramentas concretas, né, que a gente tem para promover essa melhoria de qualidade de vida é justamente a lista de medicamentos excepcionais, né, que a gente citou aí anteriormente. E essa lista aí, essa lista, na verdade, essa política foi inserida através do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Aqui tem um slidezinho sobre um resumo mesmo desse histórico da assistência farmacêutica, porque nos editais muitas vezes aparece o histórico, né, da assistência farmacêutica no SUS, tal. Então, a gente tem aí mais ou menos as datas, né? Então, começou lá com a Central de Medicamentos em 1971, e aqui o que a gente tem de mais atual, que seria a Resolução 338, que é propriamente a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, foi publicada em 2004. Então, houve uma evolução. Basicamente aqui, em 1971 até 1997, o que a gente tinha era a Central de Medicamentos, tá? Era como se fosse uma farmácia sem assistência farmacêutica. Objetivos principais aqui era o quê? Aquisição e distribuição. Era tornar acessível o medicamento. Mas a gente não pode também diminuir esse papel da Central de Medicamentos. Naquele momento, naquele contexto histórico ali, era o que a população, era o que a comunidade precisava. A sociedade não tinha acesso a medicamentos, então as pessoas morriam por problemas muito primários, né? E não tinha acesso a medicamentos e também não tinha acesso a profissionais
nos níveis de complexidade que a gente tem hoje. A gente não tinha portas de entrada, não tinha os encaminhamentos, né? Então, toda essa estrutura que hoje o SUS oferece, ela não existia. Então, eu consegui, lá na minha comunidade, ter acesso ao medicamento já era o suficiente para eu melhorar a minha vida, né? Para eu conseguir combater aí uma patologia. Então, não é que é ruim, naquele contexto era o que se precisava, né? Então, de 71 a 97, central de medicamentos, e basicamente o objetivo era aquisição e distribuição, tornar acessível o medicamento. As pessoas morriam por problemas primários, tá? Com a evolução aí, né? Então, com o tempo, lá em 1998, e aí em 1998 foi, na verdade, a década de 90 foi uma década, até assim, anos 2000, um período histórico para assistência farmacêutica mesmo muito importante, porque foi quando foi publicada a lei dos genéricos, né? Foi quando o país teve uma expansão mesmo de produção de medicamentos, de indústria farmacêutica, de várias áreas. E foi quando a Política Nacional de Medicamentos foi escrita e publicada, né? Pelo ministro da Saúde. E essa política é uma política nacional muito bem escrita, é uma política muito bem escrita mesmo e foi bem implantada. Tudo que está ali acabou acontecendo mesmo. Então, você vê que há um incentivo para o uso racional de medicamentos, há um incentivo para o uso de medicamentos genéricos, etc. Mas o que mais separa o que era a Política Nacional de Medicamentos para a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que surge em 2004, é a forma que ela é apresentada, né? E como uma complementa a outra. Então, aqui no material a gente percebe que a Política Nacional de Medicamentos, ela é dividida em diretrizes e em objetivos. Então, ela tem 8 diretrizes e 3 objetivos. Diretrizes são eixos, são formas, né, de alcançar os 3 objetivos que a gente quer. Tá? Então, a Política Nacional de Medicamentos toda, ela é organizada dessa forma. A gente tem 13 caminhos, né, para alcançar esses 3 objetivos aqui. Então, quais são esses caminhos ou essas diretrizes? Isso daqui a gente precisa memorizar, porque as bancas, elas cobram, são diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, exceto, e aí vai colocar uma que é bastante parecida, mas que não é. Então, eu vou passar aqui para você, mas é importante que você utilize artifícios aí de memorização, né, fixação de conteúdo, ou mapa mental, ou a parte de memória espacial. Tem técnicas de memória espacial também que ajudam a memorizar essas coisas, principalmente quando tem número, né? 8 diretrizes, 3 objetivos, a gente consegue montar isso e separar espacialmente aí e tentar memorizar. Enfim, procura a sua estratégia de memorização e memorize. Isso daqui não tem como te enganar. A gente vai comentar, vai falar, vai explicar, mas na prova eles vão te perguntar qual não é, né? Vão te dar vários e perguntar qual que é a exceção. Ou vão te dar vários errados e perguntar qual que é a certa. Não tem como cair de forma diferente. Mas esse olhar é muito importante, saber que são 8 diretrizes e são 3 objetivos. Isso já te ajuda muito na resolução das questões. Então, são objetivos da Política Nacional de Medicamentos, e aí aparecem 5. Já não é aquela assertiva correta, porque você sabe que são 3. Então, sempre se apegue também a isso, o número de coisas, né? 13 eixos estratégicos, 8 diretrizes, 3 objetivos, tá? Então, a Política Nacional de Medicamentos tem 8 diretrizes para alcançar 3 objetivos. Em 2004, foi publicada a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, e ela é organizada de forma diferente. Ela tem 13 eixos estratégicos, tá? Então, são 13 eixos estratégicos. Não está dividido em diretrizes e objetivos, são eixos estratégicos. Então, não tem como na prova perguntar sobre eixos estratégicos da Política Nacional de Medicamentos, porque não existe. E nem diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Então, se apegue a essas coisas. Vamos lá, só citar aqui para fechar esse bloco, citar as diretrizes e os objetivos, então, da PNE. Então, as diretrizes. Então, uma das ferramentas para alcançar aqueles 3 objetivos. Na verdade, eu vou explicar primeiro os objetivos. Os primeiros objetivos são, primeiro, garantir a necessária segurança e eficácia, né, e a qualidade dos medicamentos. Então, eu preciso do medicamento. Garantir que ele seja seguro, eficaz e de qualidade. Segundo, promover o uso racional de medicamentos. Política Nacional de Medicamentos é o uso racional de medicamentos, o objetivo principal.
Terceiro, o acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais. Então, o acesso ainda vem com essa herança aí da Central de Medicamentos. O acesso é um dos objetivos ainda, tá? Na Política Nacional de Medicamentos. Então, garantir medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, Política Nacional de Medicamentos e acesso. Quais são as diretrizes ou as ferramentas utilizadas para alcançar isso? Adoção da relação de medicamentos essenciais. Então, foi criada uma relação de medicamentos essenciais. A gente vai falar disso nos próximos blocos, né? Uma relação de medicamentos que são padronizados, que são essenciais para atender aquele perfil epidemiológico daquela comunidade. Segundo, regulação sanitária de medicamentos. A gente precisa de normas, a gente precisa de formas de padronizar e de regulamentar, né? Financiamento, contrapartidas, o trabalho, sistematizar esse trabalho através de regulamentação, tá? Terceiro, reorientação da assistência farmacêutica. É justamente isso, a Política Nacional de Medicamentos veio trazer uma reorientação. O farmacêutico ele precisa estar inserido dentro da assistência farmacêutica, dentro da política de saúde. Então, essa reorientação é uma das ferramentas utilizadas para alcançar aqueles 3 objetivos. Quarto, promoção do uso racional de medicamentos. Então, eu promover é uma ferramenta para eu promover o uso racional de medicamentos. Ao mesmo tempo, uma diretriz e um objetivo a ser alcançado. Quinto, desenvolvimento científico e tecnológico. Então, sem pesquisa, sem desenvolvimento científico, a gente não sabe que medicamento é mais seguro, qual que é a melhor análise para o controle de qualidade do medicamento, a gente não consegue garantir que a gente está trabalhando com medicamento eficaz. Então foi feita uma limpeza mesmo de medicamentos que não tinha segurança e eficácia comprovada no país, né? A atualização de medicamentos e drogas proibidas, liberação de algumas drogas, né? Reclassificação de outras. Então, isso tudo através de quê? Desenvolvimento científico e tecnológico. Sexta diretriz, promoção para produção de medicamentos. Então, o país, na Política Nacional de Medicamentos, o governo mesmo, né, deu incentivo para que a indústria brasileira produzisse genéricos. Isso impulsionou a indústria nacional. Tanto é que muitas grandes indústrias nacionais foram compradas por multinacionais. O olhar mesmo das multinacionais se voltaram para a indústria farmacêutica brasileira nesse período. Então, justamente porque houve, né, promoção da produção de medicamentos. Sétima diretriz, garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. Você vê que é a mesma coisa também, é uma ferramenta e é um objetivo. Garantir segurança, eficácia e qualidade é uma ferramenta e é um objetivo, é uma diretriz e um objetivo, assim como o uso racional de medicamentos. E por último, nenhuma das outras tem como ser executada se não houver desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, que são os treinamentos, né, o investimento em educação continuada, né, o reconhecer o estudo mesmo, a titularidade no serviço público. Isso foi uma coisa também que começou a ser muito incentivada para o farmacêutico. Até o momento não tinha muito incentivo nesse ponto. Então, basicamente, a evolução, o histórico da assistência farmacêutica foi isso, de década de 70, né, com a Central de Medicamentos, até 2004, com a publicação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, passando por esse momento bem marcante mesmo, esse marco, que foi em 98 a publicação da Política Nacional de Medicamentos. Então, a gente vem evoluindo e trazendo ferramentas, formas de alcançar tais objetivos. Então, a gente citou aqui as diretrizes e objetivos da Política Nacional de Medicamentos, e aí eu volto nas próximas aulas falando sobre a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que é o que a gente tem de mais atual e é o que está nos direcionando aí nas nossas atribuições da área, tá bom? Eu vou encerrar por aqui e só quero te pedir para você sempre buscar questões, né, estudar, assistir a aula, fazer seu resumo, seu material de resumo aí. Se você precisar parar a aula várias vezes, né, para dar um pause aí, anota da forma que, né, com a sua linguagem, da forma que você consegue realmente lembrar depois. Não crie material inútil, né, material que você não vai reler. Crie material que você realmente vai utilizar, vai reler. Pesquise formas, estratégias de estudo, formas para fixar esse conteúdo na sua cabeça. Porque é um conteúdo que não tem dificuldade né, a gente conhece, a gente sabe sobre a assistência farmacêutica, né, não tem dificuldade de aprender, né, ou de relembrar.
mas você tem dificuldade de lembrar, às vezes, o pé da letra lá na hora da prova. E é isso que separa, né, o aprovado da pessoa que sempre está no quase, né? É saber exatamente o que está escrito ali na norma. Então, muito importante fixar, procurar estratégia de memorização, produzir um material de qualidade para revisão e, por último, questões de todas as bancas. Se você não tem ainda o seu edital publicado, né, você tem o último edital do cargo que você pretende, aí, né, já você pode se basear nele, e bancas parecidas. A gente tem perfis de bancas muito parecidas. Então, se você pegar a IDECAM, IADES, a OCP, você vai estar se preparando para um WebSer da vida. Né? Se você pegar o CESP, né, você já vai estar pensando na parte policial, em parte de vigilância sanitária, etc. Então, dê uma olhada assim também, não foca só em assistir a videoaula, não. Crie o seu ritmo, sua forma de estudo, tá bom? Vou encerrar por aqui, volto continuando falando aí sobre assistência farmacêutica no SUS.